Parágrafo terceiro do órgão, essa joia da medicina, aqui nas nossas reflexões em homeopatia e saúde. Nós vamos acompanhando aqui, então, o livro básico do Hahnemann, Exposição da Doutrina Homeopática, o órgão da arte de curar, o parágrafo 3, essa joia da medicina, aonde o Hahnemann vai aprofundando mais, definindo mais qual o objetivo dele em escrever esse livro, né? E qual seria, então, o objetivo da medicina. Meu nome é Walter Soencanoas, eu sou médico homeopata e terapeuta, sou cofundador do Instituto Verte de Homeopatia e Desenvolvimento Humano aqui em São Paulo e venho fazer então essas reflexões. É uma leitura onde a gente possa juntos levantar pontos para amadurecer uma discussão sobre a medicina e o papel da homeopatia hoje. Então, aqui o parágrafo terceiro não é extenso, né? Mas é um parágrafo muito denso. Então, talvez, vamos ver se a gente consegue avançar alguma coisa aqui hoje, mas com certeza teremos que complementar, né? Ele se inicia assim: se o médico percebe claramente o que há para ser curado nas doenças, isto é, em cada caso individual de doença, ou seja, ele tem o conhecimento da doença, a indicação, se ele claramente percebe o que é curativo nos medicamentos, isso é, em cada medicamento em particular, ou seja, o conhecimento das virtudes medicinais, e se sabe adaptar de acordo com princípios bem definidos, o que é curativo nos medicamentos, ao que considerou indubitavelmente patológico no paciente, de tal maneira que a cura deva sobrevir. Se sabe adaptá-lo tanto a respeito da conveniência do medicamento mais apropriado, quanto ao seu modo de ação, no caso de que se trata, ou seja, a escolha do medicamento, um medicamento melhor indicado, como a respeito da maneira exata de sua preparação em quantidade, dose certa, e do período apropriado de sua repetição. Se finalmente conhece os obstáculos ao restabelecimento em cada caso e sabe removê-los de modo que a cura seja durável, então ele saberá agir de maneira racional e profunda, e então ele será um verdadeiro médico. Então, o ideal do Hahnemann, do que seria uma boa medicina e um bom médico, é muito alto para os padrões atuais. Não basta o ser um bom vasculhador das enciclopédias e fazer a quantidade de cursos técnicos, mas sim desenvolver esse instrumento que o médico possui, da sua razão unida à experiência, para que ele consiga ter todas essas etapas, como o Hahnemann coloca aqui, e possa dar um atendimento digno de ser chamado de medicina. Lógico que eu estou dizendo uma coisa muito polêmica, né? Porque fica hoje parecendo um julgamento, mas se a gente não tem bases, como é que nós vamos ter um parâmetro para saber se estamos num bom caminho ou não estamos num bom caminho em relação à saúde dos nossos pacientes, em relação à manutenção da saúde das pessoas? Então, vê-se claramente a preocupação do Hahnemann de que o médico controlasse todas as etapas desse processo intrincado que é a medicina, a consulta, a análise, a medicação, né? Depois dessa análise, o uso da medicação que não seja prejudicial, o olhar para o que está em torno do paciente. Então, muita coisa para a gente olhar. Então, com certeza, vamos abordar primeiro um aspecto que está lá já no início da fala dele, né? O médico tem que perceber claramente.
Então, com essa medicina que é feita hoje, a toque de caixa, com atendimento, com um horário apertado para escutar o paciente, os pacientes chegam com a queixa do sistema médico, muitas vezes porque foram atendidos sem o paciente, sem o médico perguntar nem o nome dele, sem muitas vezes o médico escutar o que a pessoa tinha, ele já foi direto na ficha do paciente, na ficha clínica, e é o paciente ali na frente dele, e ele não explorou esse primeiro item aqui, que é individualizar cada caso de doença. Ter à sua frente um ser único. Então, isso precisa de um atendimento tranquilo, lento, atento, slow medicine, o contrário dessa ansiedade e desse toque de caixa para atender uma quantidade de pessoas X, né? Ou por questões financeiras ou por questões de demanda. Então, como seria nós temos um tempo dedicado àquele indivíduo, àquela pessoa que está à nossa frente? E também para poder, com tranquilidade, né, atingir todos esses itens. Então, se a gente não tiver muito certo qual a nossa intenção enquanto médicos, quando a gente entra na nossa sala de atendimento e fica de frente ao paciente, ou seja, recebemos a pessoa dentro do seu sofrimento, né? Então, se a gente não tiver muito claro o que a gente tem que preservar, nós vamos aos poucos corrompendo o ato médico, né? Então, é lógico que é uma opinião pessoal, mas isso parece ser uma preocupação do médico antigo, né? E era muito pertinente que o Hahnemann deixasse isso logo no começo da sua obra, quando ele está dizendo para que vem essa obra, né? Essa obra que a gente vai ter aqui, ah, já digo para vocês, 291 aforismos. Então, ele está aqui, logo no começo do terceiro aforismo, colocando para a gente essa síntese do que o médico deve olhar quando está com um paciente à sua frente. Então, isso aqui tanto faz se é homeopata, tanto faz se acredita ou não, é uma carta de intenções. Por isso que eu falei que é uma pérola da medicina, né? E que tem que ser lida em todas as faculdades de medicina, com certeza, né? Isso deveria estar lá nos bancos escolares, logo no começo da faculdade, já demonstrando a complexidade, não a complicação, a complexidade do processo que nós vamos iniciar com o paciente. Então, fica aqui essa primeira colocação para que possamos ir destrinchando esse terceiro parágrafo, conversando sobre ele. Então, essa primeira aproximação com essa leitura, né, é só para a gente receber o choque mesmo e ficar também admirado com a profundidade e o poder de síntese do mestre de Meissen, Samuel Hahnemann. Então, deixo aqui meu abraço e seguiremos então com o terceiro parágrafo nas próximas reflexões. Até logo.